Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Bom, você já clicou no vídeo, você já viu qual é o título, já sabe qual é o tema da nossa discussão. Todo time necessita realmente de um craque, aquele cara que é referência técnica para os outros jogadores, que é ídolo da torcida, que inspira mais cuidados na marcação do adversário. Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e também sua sugestão de tema para próximos vídeos, também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo. Bom, só da gente estar aqui levantando a questão, você já deve fazer uma ideia, né, de qual é a minha opinião. Já deve ter uma opinião formada também, mas clicou aqui para ver a minha, então vamos a ela, vamos argumentar. É claro que ter um craque não faz mal, né, a time nenhum. São jogadores que podem decidir um jogo difícil em uma bola, que são bolas de segurança quando as coisas não estão indo muito bem coletivamente falando, e que são referências técnicas e até lideranças importantes para outros jogadores do time. O que não pode, a meu ver, é que o time tenha uma dependência desse craque, que a única jogada do time seja bola no craque que o craque resolve. Isso faz o time ficar mais previsível para o adversário. Uma condição em que, se o craque for anulado na partida, o time acaba não produzindo mais nada. Ou que, se ele estiver em um dia ruim, o time dificilmente vai conseguir vencer seus jogos. Até porque o futebol é um esporte coletivo, onde as grandes individualidades aparecem naturalmente em um coletivo forte, e não com somas de grandes individualidades ou dependências de um super craque que decida os jogos. É comum a gente ouvir por aí, né? Gente que jura que não existem mais os camisas 10 clássicos, que os grandes meias hoje em dia precisam ser quase que volantes ou partir pelos lados do campo, que o camisa 9 antigamente precisava só fazer gol, era a função única deles, e que hoje, né, não temos mais grandes centroavantes na seleção brasileira, por exemplo, porque os técnicos dão prioridades ao 9 que marca na saída de bola do que aquele que bota a bola na rede. Ou até mesmo a gente vai achar gente que reclame que os pontas dribladores hoje estão dando lugar só àqueles que acompanham o lateral do adversário. Enfim, vamos achar muita gente que diz que não tem mais lugar para os craques porque o jogo ficou muito tático e que o talento está sendo posto de lado. Atualmente o futebol vive a era dos jogadores multifuncionais. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Não mais dos especialistas de posição. Isso quer dizer que só o talento com a bola nos pés e a reunião de grandes talentos não necessariamente formam um time competitivo. O talento é apenas um dos componentes necessários que hoje em dia, né, um grande jogador de futebol profissional, né, precisa ter. E quando a gente fala sobre talento, a gente está falando da parte técnica. Aliado a isso, a gente também tem a parte tática e a parte física. A tática é a parte estratégica do jogo, que define que funções e em que posições um jogador pode atuar, partindo de que ponto se deslocando para qual outro, como ele vai se movimentar na fase ofensiva, que espaço ele vai ocupar na fase defensiva. Tudo isso precisa estar atrelado à característica técnica do jogador, porque, sobretudo, a tática tem o poder de potencializar o talento, não de suprimir o mesmo. Não adianta a gente ter um time muito bem encaixado em termos táticos, receber um craque cujas características são incompatíveis à forma que o time joga e dizer que o técnico tem a obrigação de fazer ele render porque ele é um craque. Ao mesmo tempo, a gente ouve muito falar que determinado jogador precisa ter um time moldado para o jeito dele de jogar. E aí não é inteligente, nesse exemplo que a gente está dando, mudar todo um mecanismo coletivo que já está dando certo, sem ter uma grande referência, só para que um jogador, né, o tal do craque que esse time vai receber, renda o máximo que ele pode. Também temos que entender a parte física, né, que está atrelado tanto ao talento, a parte técnica, quanto à estratégia, que é a parte tática. A parte física recebe críticas, por exemplo, quanto à formação dos jogadores, que estão suprimindo os talentos, que estão deixando os talentos de lado na hora de formar os jogadores nas categorias de base. Muita gente alega que na base estão dando prioridade aos jogadores que são mais altos, ou os que são mais fortes, ou os que são mais rápidos, do que aqueles que são mais talentosos com a bola nos pés. Essa crítica, ela pode até ter um fundamento em vários exemplos, né, em muitos lugares. A prioridade tem que ser realmente como o cara joga, independente se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é forte. Não dá para negar que determinadas posições pedem demandas físicas diferentes.
e é muito importante estrategicamente para o jogo ter um elenco de jogadores com diferentes estereótipos. Quer ver um exemplo? Zagueiros mais altos e fortes fisicamente tendem a levar vantagem no jogo aéreo e nas divididas mano a mano contra jogadores mais franzinos, mas também são mais lentos na recomposição. Ao passo que zagueiros mais baixos e mais franzinos tendem a ser mais rápidos. É ideal para times que jogam marcando em bloco baixo, protegendo a área de cruzamentos. O outro biotipo é mais apropriado para times que jogam com uma linha alta de defesa e precisam de uma recomposição mais veloz. A mesma coisa os atacantes. Normalmente os centroavantes de área são fortes fisicamente, né, também altos para poder duelar contra os zagueiros mais físicos, e contra times de linha alta, os técnicos costumam jogar com um atacante mais leve na referência, porque em tese ele vai ser mais rápido para atacar as costas da defesa. Mas o que vai diferenciar se esses jogadores são bons ou ruins não é puramente o biotipo, é a qualidade técnica para exercer essas funções. Diferentemente de escolher só aquele que é mais talentoso, porque muitas vezes o cara, apesar de craque, não é compatível para a estratégia de jogo mais correta contra aquele determinado adversário. Então, a gente tem que olhar muitos contextos na hora de criticar. A base hoje está escolhendo só os caras pelo porte físico e não pelo talento. Muitas vezes o porte físico é um diferencial na hora de montar uma estratégia, beleza? Agora a gente vai para outro tópico. Ter mais de um craque no time, então, para não ficar dependente só desse craque, ter um time formado de vários craques, seria a solução? Depende de que craque a gente está falando, né? Geralmente a gente considera craque de um time os jogadores mais ofensivos, mas muitas vezes o cara que decide o jogo no terço final do campo, que é muito talentoso, só joga com a bola nos pés e precisa ser preservado na fase defensiva. E se muitas vezes esse cracaço que o time tem não for o centroavante, e aí recebe um outro craque, né? Já vai ser 2 homens a menos para participar do momento sem bola do jogo. Quando a equipe tem 2 jogadores com essa característica de não marcar atrás da linha da bola, até que é possível jogar, mas quando são mais de 2 é praticamente impossível, não dá que o time se mantenha competitivo com 3 a menos marcando. A não ser que o time exerça uma pressão no campo de ataque, né, absurda, consiga recuperar bolas ainda na defesa do adversário, mas aí também vai implicar na escolha dos defensores. A gente entra já naquela parte física. Vai ter que ser caras mais rápidos, mais técnicos para atuar longe do próprio gol e manter o time compacto. Tá vendo como é cada vez mais difícil pensar só em ter um grande craque no time porque ele é talentoso? Às vezes ele pode atrapalhar todo o bom ornamento organizacional de uma equipe. Inclusive, um grande craque não necessariamente vai ser um jogador que decida no terço final do campo, embora essa seja a nossa visão quando a gente fala a palavra craque. Mas o craque do time nem sempre vai ser o artilheiro, o cara do último passe, das jogadas individuais. Um craque pode estar no seu goleiro, né, que fecha a meta, garante que o time não toma os gols, né, garanta os 3 pontos, ou um pontinho que seja. Você não toma gol, você já pontua num campeonato de pontos corridos. E pode ser determinante numa competição de mata-mata, por exemplo. Um craque pode ser um zagueiro que lidera uma defesa, né, que conceda poucas finalizações, que bloqueie muito, que não é driblado. Ou num volante, né, que comanda o meio-campo, proteja a defesa, reja o ataque, entre várias outras possibilidades. Há craques em todas as posições. Temos que normalizar esse tipo de craque também. E existem craques não só em todas as posições. Por isso a gente tem que parar de ignorar, né, que possam existir craques em posições mais defensivas. E se a gente fizer isso, é extremamente perigoso para um time. Quer ver um exemplo? Real Madrid dos Galácticos. A gente quase sempre fala desse exemplo aqui no canal, né? Mas vamos ter que ir nele mais uma vez porque é a pauta do nosso vídeo de hoje. Nossa, quase não sai. Até a temporada 2002-2003, o time tinha 2 grandes craques defensivos. O Fernando Hierro na zaga, né, que era o capitão do time, e o Clos Makelele no meio campo, né, um volante que se desdobrava em campo para que Zidane, Figo, Ronaldo ficassem preservados na fase defensiva. Quando esses 2 jogadores deixaram o clube na temporada seguinte, o Florentino Pérez, presidente do clube, não repôs essas perdas. Ainda trouxe um outro craque que jogava do meio para frente, o David Beckham, que atuava lá no Manchester United aberto pelo lado direito. Mesma posição do Figo, mas que acabou tendo que jogar como volante justamente na vaga do Makelele, que deixou o clube, para que todos os galácticos jogassem. Na vaga do Hierro, o jovem Paco Pavón foi escolhido para herdar a titularidade. Isso gerou na imprensa espanhola um apelido para aquela montagem de elenco: Zidanes e Pavones. Os Zidanes
eram os craques que o time tinha no setor ofensivo. E os Pavones, os jovens jogadores de qualidade duvidosa, para não dizer ruins, que o time tinha do meio para trás, como o próprio Pavon e o Raul Bravo também, que era outro zagueiro da base do Real Madrid, por exemplo. Então o time ficou bem mais frágil defensivamente, passou a tomar mais gols, além de passar toda aquela temporada sem levantar nenhuma taça sequer. Mesmo com todo aquele investimento, alguns dos mais talentosos, maiores craques do mundo dentro do elenco do meio para frente. Então, se tiver grandes jogadores do meio para frente e um ou dois craques nas posições defensivas, vai dar certo? Bom, o importante é a gente ter em mente que o importante não é puramente a qualidade das peças, mas o bom contexto coletivo que transforma a reunião de grandes jogadores num grande time de futebol. Também não é todo grande jogador que encaixa em qualquer contexto coletivo, por mais que seja da mesma posição que o time tenha uma carência. O Manchester City, por exemplo, contratou o Erling Haaland, para o seu comando do ataque. Essa era uma posição que sabidamente era uma carência, do elenco do time do Pep Guardiola. Porém, se a gente analisar como o Haaland jogava no Borussia e qual é a filosofia de jogo do Guardiola, a gente vai ver um desencaixe. O Haaland é um 9 de passadas largas, ataca ao espaço, nas costas da defesa, que ataca a área de frente para o gol. O City é um time impositivo no campo de ataque, que encurrala a defesa do adversário contra a própria área e que, em tese, deixa menos espaços para o seu 9 jogar, além de majoritariamente fazer com que ele jogue de costas para a meta adversária. Então o que o City aposta quando traz o Haaland para um contexto de jogo que ele não está acostumado a jogar? O City aposta no talento e na juventude do jogador, além da capacidade de um dos melhores técnicos do mundo em reinventar jogadores para remoldar o estilo de jogo do Haaland, a fim de que ele se torne compatível com o contexto coletivo. Até porque a gente não imagina o Guardiola abrindo mão da filosofia de jogo dele para poder encaixar um jogador. Esse é só um exemplo, de como o encaixe de um craque num coletivo forte, por mais que seja uma carência do clube, não é tão simples assim. O Haaland não se destacou na carreira por ser um 9 que espera na área, que espera os passes no pé, para colocar a bola para dentro, que é o que mais se falou quando ele foi contratado. Ele já é artilheiro, se colocar ele na área, vendo a bola passar toda hora para ele chutar, De Bruyne ali pifando ele toda hora, ele vai fazer mais gol ainda. É preciso sempre respeitar a característica do jogador. No caso dele, que ainda é muito jovem, é possível lapidá-lo, para outras formas de jogo, fazer ele se tornar um jogador ainda mais completo. Mas é difícil, é um desafio que o Guardiola vai ter. Eu tentaria a contratação de um jogador com um perfil mais compatível com o time. Não acho que o perfil do Haaland seja compatível com o do City, mas ele é muito jovem, pode ser moldado para poder calar minha boca aqui, queimar minha língua e ele possa dar certo. Inclusive, no amistoso aí contra o Bayern de Munique de pré-temporada, 1-0 gol do Haaland, já deixou a marca dele. Mas mesmo dizendo tudo isso, é impossível a gente imaginar, por exemplo, que timaços, coletivamente falando, seriam ou serão bem-sucedidos sem grandes atuações de seus craques? É difícil eu imaginar, por exemplo, a seleção brasileira sendo campeão do mundo sem o Pelé em 58, sem o Garrincha em 62, sem o Romário em 94 ou sem o Ronaldo em 2002. Assim como é difícil imaginar que a atual seleção brasileira seja campeã do mundo em 2022 sem o Neymar jogando bem ou sem o Neymar entre os titulares, por exemplo. Ou a seleção francesa, sem grandes atuações do Mbappé, por mais que tenha o Benzema e o Griezmann também para dividir a responsabilidade com ele no elenco. O Flamengo não ia ganhar a Libertadores em 2019 sem o Gabigol. O Atlético Mineiro não teria sido o melhor time do Brasil em 2021 sem o Hulk. Então, o que todos esses times têm em comum é que, apesar de terem suas grandes referências individuais, não são times dependentes dos seus craques. Os craques nesses times são o acabamento da construção de um time, como um azulejo é na obra de uma casa. Não são os tijolos que são essenciais para que a casa exista. Já existe um coletivo ali muito forte e ele é a estrela que brilha mais forte. Não é a causa de todo o coletivo ser forte. Os craques podem sim ser o diferencial entre um time campeão e um time que chegue longe, mas não a todo custo. Eles não podem ser inseridos dentro de um coletivo bom, que sim, podem existir sem craques, só por eles serem talentosos. Os craques não podem ser um fardo para o coletivo. Precisam ser grandes peças de um grande coletivo. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários, vamos debater sobre o assunto. Sei que é muito palpitante. Se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado, principalmente se você acompanhou e discorda. Mas eu estou muito disposto a debater esse assunto com vocês no canal, beleza? Então, mais uma vez,
Muito obrigado se acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!